Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre as divisões da química, quando elas ocorreram e por que ocorreram. Então, seja bem-vindo ao tutorial de Química! Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos venho mostrando aos meus alunos um jeito prático e fácil de aprender química. Se esse é o seu primeiro vídeo no canal, com certeza então você ainda não é inscrito. Então, clique o dedo aí no botãozinho vermelho, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seja um dos primeiros a saber das novidades do tutorial de química. Nessa aula hoje, nós vamos falar sobre as divisões da química. Por que elas existem? O que levou os químicos a esse tipo de divisão? Toda vez que a gente divide algo, que organizamos algo, é para um melhor entendimento, ok? Quando você chega no seu guarda-roupa e divide o seu guarda-roupa em local das roupas, local das camisas, das calças, das cuecas e calcinhas, né, e dos sapatos e tênis, na verdade o que você está buscando ali é uma organização para um melhor entendimento. Então essa é a lógica. A hora que você vai sair, você sabe onde estão as calças, onde estão as camisetas, onde estão os sapatos. Então, por essa lógica, os químicos, com o passar do tempo, começaram a perceber que a quantidade de substâncias químicas estava sendo cada vez maior. Novas substâncias químicas estavam sendo descobertas. Então chega-se um momento que se pensa o seguinte: espera aí, vamos fazer uma divisão disso em grupos para uma questão de organização. Assim, não precisamos estudar todas as substâncias, e sim entender as características de cada grupo. Pensando nisso, então, a primeira divisão da química foi a seguinte proposta. Então, a química ela passou a ser dividida em química dos seres vivos e química dos seres inanimados, ou seja, dos seres não vivos. Como essa química dos seres vivos é uma química dos organismos, então ela passou a ser conhecida como química orgânica. E a dos seres inanimados, o in, que quer dizer não orgânica. Então, química inorgânica. Só que essa ideia de divisão, ela se fortalecia de acordo com a teoria da força vital. Era a teoria que dizia o seguinte: o que existe em ser inanimado nunca pode, o que existe em ser vivo, tá? Nunca pode ser produzido a partir de coisas inanimadas. Só os seres vivos têm uma força interior que gera as substâncias. Por muitos anos se acreditou nessa teoria, até que o alemão Wöhler conseguiu transformar um sal inorgânico em ureia. Ureia, que é uma substância química que está na urina. E aí a teoria da força vital vai por água abaixo. Essa história eu conto mais em detalhes no vídeo onde eu falo da história da química orgânica. Deve aparecer aqui nos cards ou nessa playlist que você está assistindo aí, tem esse vídeo completinho em detalhes sobre essa história. O que interessa aqui é o seguinte: quando essa teoria da força vital vai por água abaixo, então ela deixa de existir por causa dos experimentos de Wöhler, essa divisão aqui também vai por água abaixo. Então, o que os químicos percebem e refazem a divisão? Eles percebem o seguinte: os compostos que pertenciam à química orgânica eram compostos de carbono. Então, os compostos da química orgânica possuem carbono. E os compostos da química orgânica seriam os outros compostos. Tá? E alguns de carbono. Alguns de carbono que ficavam nesse grupo
porque vinham a partir desses outros compostos em origem, tipo o ácido carbônico, que tem carbono, mas vem do gás carbônico, que está aqui também, tá? Com carbono. Então a química orgânica e a química inorgânica passa a ganhar essa divisão. Pedagogicamente, para ensinar pedagogicamente, a química é dividida em 3 partes. Então, no ensino médio, a química é dividida em 3 partes: a química orgânica, a química inorgânica e a fisicoquímica. A fisicoquímica é a parte da química que envolve o quê? As relações matemáticas, tá? Os cálculos de propriedades. Então, como velocidade de reação, equilíbrio químico, solubilidade, participam de quem? Da fisicoquímica. Essa é a divisão pedagógica. Se um dia você se formar químico, você vai descobrir, por exemplo, que existem outras divisões da química. Aqui num laboratório nós vamos encontrar, dentro de uma faculdade, várias outras divisões da química. Mas isso não vem ao caso agora. Vale você lembrar que nós vamos dividir a química, quando estudamos no ensino médio, para um vestibular, nessas 3 partes: a orgânica, a inorgânica e a fisicoquímica. Normalmente, não estou falando que isso é obrigatório, normalmente a inorgânica é a química que é ensinada no primeiro ano, a fisicoquímica é ensinada no segundo ano e a orgânica no terceiro ano. Tá? Eu falo normalmente porque tem as escolas que trabalham com revisão no terceiro ano, aí juntam a orgânica e a fisicoquímica no mesmo ano. E o terceiro ano passa a ser apenas de revisão. Ok? Beleza? Tranquilinho então com esse conteúdo? Então era isso. Era apenas aí um vídeo, uma aula para te mostrar, para te explicar como a química é dividida e qual a lógica dessa divisão da química. Maravilha? Se você tem alguma dúvida a mais, tem alguma sugestão, se está gostando dos vídeos e das aulas, não esquece, deixe o seu comentário. Adoro ler e principalmente responder os seus comentários. No mais, bons estudos!